Muito bom dia, galera. Mais um Data Stone convida e hoje a gente vai estar aqui falando sobre um assunto muito importante: high ticket e low drama. E para isso a gente vai chamar nada mais, ninguém menos, hoje Marta Rodrigues, que é cofundadora e CEO da Guapecoa, aquela startup de Floripa que propôs algo novo, né? Benefício corporativo para pet. Foi dela a sacada de afirmar que um colaborador não vive só de plano de saúde humano, seu pet também cabe no bolso, né? Então, sem mais delongas aqui, vou chamar a Marta para participar com a gente. Muito bom dia, Marta. Bom dia, Lindolfo. Bom dia aí para o pessoal que está acompanhando aqui esse bate-papo. Estou super feliz em trazer, né, um tema que é tão marcante e presente na minha carreira e no meu dia a dia aqui à frente da Guapeco. Então, tenho certeza que a gente vai trazer ótimos insights aí para a galera de casa. Bacana. E assim, o teu propósito de empresa, de negócio e até acredito que de vida tem muito também é o que eu acredito, né? Eu tenho dois doguinhos, o Thor e a Bela, um de 10, um de 13, Golden Labrador, e eu sei o quanto eu sofro, né, com os custos mensais para manter uns doguinhos desse em casa, né? E eu acredito que esse seja uma dor de todos aí que vocês de certa forma, tem contato apresentando aí a Guapeco. Com certeza, Lindolfo. Hoje, de acordo, né, com dados do próprio IBGE, já existem mais cães e gatos do que crianças dentro dos Meu lares Deus. brasileiros, né? E É, cerca de eu tô nessa 90%. estatística. Exato, eu também. Aqui em casa eu tenho uma gatinha. E cerca de 90% das pessoas que têm pet consideram o pet um membro da família, né? Então, certamente a gente olhar para o pet, né, para a saúde dele, para esse cuidado é essencial e é isso que a gente vem levando para as empresas através da Guapeco. Show de bola. E galera, ontem, não, essa semana, na verdade, a Guapega anunciou uma rodada de 1,1 milhão de dólares, de reais, perdão. Que quem dera que fosse dólares, né, Marta? Exatamente, a cifra é um pouquinho menor, mas ainda assim tá bom. Mas ainda lá, a gente chega lá, vamos lá, entendeu? Então, para vocês entenderem o quanto os investidores estão entendendo, né, com essa ideia de benefício corporativo para pet, né? Eu acho que isso vai ajudar bastante no trabalho que vem sendo desenvolvido, acelerar, não é, Marta? E conta um pouquinho como foi esse processo. Com certeza. A processo de captação em si, ele nunca é fácil, né, a gente sempre tem, Imagina. uma longa jornada, então foram 11 meses aí de relacionamento com os investidores, além do próprio, né, relacionamento de longo prazo que a gente já vem aí com os fundos que investiram antes. Então é como uma venda complexa, de fato, né, tem vários Exatamente. stakeholders envolvidos, várias reuniões, vários follow-ups, vários entregáveis, mas apesar, né, de tudo, o sentimento também é como fechar uma grande venda, né? Aquele É. sentimento de dever cumprido e de que foi difícil, mas valeu a pena e agora a gente está bem animada para os próximos passos de crescimento também. Bora lá, legal, legal saber que os investidores estão enxergando maturidade nesse processo aí que vocês estão desenvolvendo. Vamos embora lá. E aí, Marta, hoje o papo que nós temos aqui basicamente é high ticket, low drama. Conta um pouquinho para a gente aí sobre como que é mostrar valor para, enfim, comitês de compra, decisoras, CFOs, e conta um pouquinho como é que é a seu ICP by persona e como que isso desenrola de uma maneira mais resumida para a gente depois entrar nesse detalhe. Perfeito. Bom, hoje, olhando para o ICP da Guapeco, a gente faz um recorte básico ali para empresas acima de 200 colaboradores. Mas hoje, a nossa média de contratos, ela está acima de 1.000 vidas. Então, Hum, pensando numa empresa, né, com mais de 1.000 colaboradores, já é, com certeza, uma empresa que tem um nível, né, de complexidade, de tomada de decisão maior, onde pelo menos 5 pessoas vão se envolver nessa análise, nessa tomada de decisão, quando não
chega a mais de 10 pessoas ali dentro do processo, né? Entre influenciadores, decisores e afins. Então, é um processo realmente bem complexo, que envolve, né, múltiplas pessoas, e algo que faz muita diferença, e fez muita diferença na minha carreira quando eu era vendedora, né, em outras empresas que também vendiam para empresas nesse tipo de perfil, é primeiro entender o que entrega valor para cada pessoa envolvida nessa tomada de decisão, né? Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, desconto, é saber que não dá para dar desconto lá no analista, já que quando chegar na área de compras, que tem a sua meta de descontos, a gente não pode estar com a margem comprometida, porque o que vai fazer compras, por exemplo, aprovar o projeto, é a meta deles, né, de desconto em cada contrato ser batida. Então, entender realmente, né, quais são as etapas desse processo comercial, então, não só as etapas nossas, né, como a gente vende, mas como o cliente lá do outro lado compra, quem são os envolvidos e saber, né, o que gera valor para cada um deles nessa jornada é algo que faz total diferença e que tem impactado bastante também os nossos resultados e que impactaram os meus resultados antes, quando eu era account. Bacana. E você está nessa jornada há 5 anos, a Aguapeco, né? E me diz, qual foi um momento ali que vocês talvez tenham identificado que era possível virar a chave entre vender barato para um curioso ou realmente esticar o processo e vender para pessoas mais qualificadas? Teve isso dentro da Aguapé? Todo começo, né? Um começo você quer tirar pedido, você quer trazer logos para dentro da empresa. Conta um pouquinho sobre esse processo lá do início. Realmente no início, e é até algo que eu não falo que é errado, tá? Eu acho que faz parte do ganho de maturidade, assim, da empresa, do produto, da própria máquina de vendas como um todo. No início, realmente, a gente tinha um olhar de a gente precisa provar que existe um mercado interessado nessa solução. Porque falar de benefício corporativo pet há 5 anos parecia coisa de lunático, assim, né? E ainda hoje é uma coisa super nova, mas há 5 Sim. anos, numa realidade ali, um pouquinho antes, né, do início da pandemia, era algo realmente muito distante da realidade da maioria das pessoas. O próprio plano de saúde pet acelerou muito por si só nos últimos anos. Então, a gente realmente iniciou vendendo para toda e qualquer empresa que queria ter o benefício, que enxergava valor no benefício. E por que isso foi importante e também por que eu não teria feito diferente, né, do que a gente fez? Porque a gente aprendeu muito com essas empresas. E quando você erra com uma empresa pequena, você tem muito mais margem, né, e velocidade ali para poder corrigir e não repetir esse erro em empresas maiores. Mas quando você erra com uma empresa grande, o risco, né, o impacto ali muitas vezes financeiro que essa empresa tem quando ela churna, por exemplo, é muito maior. Então, no início, quando a gente estava numa fase de alto nível de aprendizagem, trabalhar com empresas com risco menor fez muita diferença, acelerou bastante, né, o nosso desenvolvimento aqui também. E aí, conforme a gente foi tracionando, ganhando maturidade, a gente foi também podendo entender, né? Poxa, a gente tierizou ali a nossa base de clientes, né? Em Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Qual que é o perfil desse Tier 3? Qual que é o volume, né, que ele representa em termos de faturamento, em termos de custo aqui internamente também? E assim a gente foi conseguindo, de fato, especializar essa máquina de vendas, olhando muito para dados, né? Então a gente percebeu que, embora 80% da base, né, o famoso Pareto, fosse de Tier 3, os 20% que eram Tier 2 e Tier 1 representavam 80% da receita. E assim a gente foi conseguindo fazer o que eu chamei de um desmame, né? Então a gente foi gradualmente diminuindo ali o volume de contas Tier 3 entrando para ir especializando ali a máquina de vendas em Enterprise. Então, mais ou menos esse olhar aí para trazer, que eu não teria feito diferente, né, de ter começado com as menores, porque elas representam um aprendizado bem grande, mas é importante estar de olho nos números para enxergar a oportunidade dessa virada de chave. E a gente já estava entrando já numa conversa já sobre como é vender para alto ticket. Então, vamos lá, Marta, retornar esse papo aí para ver como é que CFOs, mesas de compra complexo, diversos decisores, influenciadores, como que eles influenciam na decisão e como, de certa forma, juntar todos esses, né, seduzir todos esses públicos para fazer uma venda complexa. Boa. Então,
algo muito importante de quando a gente vai falar ali, né, de uma venda que envolve múltiplos decisores, é de fato entender, né, quem são todas as pessoas que vão participar desse processo de compra, o que que é interessante para cada uma delas dentro, né, desse universo. Um olhar que eu gosto bastante de trazer é pensar no processo de venda como é o processo de compra do outro lado, né? Então, por exemplo, hoje o nosso próprio funil de vendas aqui na Guapeco, as etapas dele não são etapas relacionadas ao nosso processo, elas são etapas relacionadas ao processo de quem está comprando lá do outro lado. Legal. Então, quando está com a gerência, quando está em análise de concorrentes, quando está com a diretoria, quando está só com o analista, quando está em compras. Então, ter o próprio funil muitas vezes olhando, né, para o processo de compras, ele é ainda mais estratégico do que a gente ficar olhando em como a gente vende, né? Porque no final do dia, com o perdão aí para a galera de vendas, mas eu me incluo nessa, não importa como a gente vende, o que importa é como o outro lado compra e a nossa capacidade de se adaptar ao processo de compra de quem está lá do outro lado e conseguir acelerar isso para realmente trazer projetos para dentro de casa, né? Então, esse é muito do olhar, assim, que eu tenho quando a gente está falando de múltiplos decisores e a gente vai explorando isso juntos, né? Melhor aqui também. Não, legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, um pipeline funcional da grande maioria das empresas é aquilo, né? Você começa com a lista, para contato, qualificação, você vai fazer o discovery, vai evoluir para proposta, objeções, fechamento de comitê, pós-venda. Você está dizendo que vocês tratam o funil de uma maneira diferente, é isso? Isso aí, a gente trata o funil de uma forma diferente, Detalha para gente. inclusive, Métricas esse olhar, também. né, de funil diferente, ele vem desde a minha experiência na Feeds, onde eu era account, onde aprendi muito vendendo para RH, que hoje é a mesma persona aqui na Guapec também. Mas basicamente para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente tem, obviamente, funis separados de pré-vendas e vendas, mas quando o funil de vendas começa, que é depois ali da primeira reunião, as etapas do nosso funil são as seguintes. A primeira etapa é a analista, que é quando só o analista veio para essa primeira reunião, ou seja, né, a gente não teve ali toda a escala de tomada de decisão, a gente está bem no topo desse funil mesmo, falando ali com a primeira pessoa que vai ser responsável por ajudar a gente a escalar essa tomada de decisão. A segunda etapa é a apresentação gerência. Então, já é quando a gente conseguiu avançar um pouco mais, né? E a gente está ali olhando realmente para pessoas que estão um pouco mais avançadas nessa tomada de decisão. Já a terceira etapa, a gente está falando de análise de concorrentes. Por quê? Porque a gente entende, né, que numa escala, num olhar de funil, se eles estão olhando outras soluções similares, eles já estão um pouco mais abaixo ali, né, com um nível de maturidade um pouco maior, e a gente precisa saber exatamente quantos por cento do nosso funil está olhando para a concorrência, porque isso significa ali que a gente tem um risco de perder o contrato, não para não acontecer o projeto por si só, mas para ele estar sendo atendido, né, por um outro player, por exemplo. Já a quarta etapa, a gente tem apresentação de diretoria, que daí é quando a gente avançou ainda mais nessa tomada de decisão e tem mais das pessoas, né, que a gente imagina que fazem parte desse processo comercial envolvidas. E aí a penúltima etapa é contrato em análise, que normalmente é quando está ali com o time de compras, com o time jurídico, e a última ali é em assinatura, que é quando basicamente, né, o projeto já está dentro de casa, a gente só está aguardando a formalização ali das assinaturas. Então, é um funil um pouco mais personalizado com relação a como o nosso cliente compra, e é algo que eu vejo que faz muita diferença. Fez muita diferença lá na Feeds, né, quando a gente estava num time bem robusto e que foi escalando, né, até a venda da empresa depois para TOTUS, e é algo que eu implementei aqui na Guapeco desde o dia zero e faz muita diferença também para o nosso ciclo de vendas. Bacana, bacana, show de bola. Na verdade, é assim, né? O que você criou aí, Marta, né? Na verdade, não é bem um produto, é uma percepção de valor, né? E aí, assim, todo vendedor quer vender mais, ponto, mas poucos têm estômago para sustentar preço e aguentar um processo de venda aí qual que é seu time to close, mais ou menos? A gente tem um processo de vendas médio de 60 dias. 60 dias. Olha, ainda não é tão longo assim, né? A gente costuma ver, às vezes, 6 meses, 8, 9 meses, né? Então não é tão longo assim, não. Bom, o vendedor, então, aí ele deve ser feliz.
E me diga uma Isso. coisa assim, dentro do processo da Aguapec, como é que você guia a proposta à dor mais urgente? Ou seja, você, obviamente, de certa forma é um SaaS, né? Correto? Você não mostra feature, mas você mostra impacto, né? Como modula essa oferta no dia a dia? Perfeito. É legal só trazer aqui sobre a questão do ciclo de vendas, né? A gente fala do ciclo médio, que é 60 dias, mas esse Claro, ciclo ele varia de acordo com a faixa de colaboradores dessa empresa, sim. né? Então, eu tenho ali, por exemplo, uma faixa, que é uma faixa de 5 mil a 10 mil vidas, que ela tem um ciclo médio de 108 dias, por exemplo, né? Então, ele varia ali, mas na média a gente fica em Quase 60 dobra. dias. E aí a gente está sempre olhando para esse ciclo justamente para entender, né? Como que a gente consegue acelerar ele ao máximo e o quanto faz diferença no momento em que a gente está ali na primeira reunião, essa parte do mapeamento. Então, como vender, né? Aqui dentro, a gente tem uma estrutura que se chama diagnóstico de vendas, que é uma estrutura Tá. que eu sugiro assim que todo mundo trabalhe dentro das suas empresas. Ele é basicamente um cardápio de perguntas que você obrigatoriamente tem que fazer nos primeiros 15 minutos da primeira reunião ali de vendas. Esse diagnóstico ele serve para entender exatamente qual que é o objetivo dessa pessoa dentro dessa reunião, quem mais se envolve nessa tomada de decisão, se existe orçamento ou não, o que comprometeria o projeto para ele não dar certo, por exemplo, nos próximos 30, 60 dias. E aí, com esse diagnóstico completo, que é feito antes de a gente apresentar qualquer tela, de a gente falar de qualquer nível Sim. de especificidade de solução, a gente consegue partir de um ponto onde a gente tem o cenário completo dessa empresa, sabe quem são as pessoas que vão se envolver, e aí, ao fazer a apresentação, a gente consegue ir linkando isso, né? Então, no nosso caso, informações importantes, né? É saber se todas as pessoas elas estão concentradas em um lugar ou se elas estão espalhadas pelo Brasil. E aí, a Bacana. grande maioria das empresas hoje que a gente atende tem colaboradores em diferentes localidades. Então, quando eu faço esse diagnóstico prévio e sei dessa informação, durante a minha apresentação, eu estou linkando lá para essa pessoa, né? Ó, então, como você trouxe que os colaboradores estão espalhados pelo Brasil, a gente consegue atender o Brasil inteiro, então isso não é um Uhum. problema. A gente vai antecipando objeções, né, que poderiam surgir ali conforme a demonstração acontecia. E um ponto também muito importante é entender o que é importante para aquela pessoa. Então, por exemplo, Perfeito. a gente está aqui acompanhando, que deixou um comentário no chat, o Alessandro. O Ale, ele é da CI Web, eles têm lá uma plataforma que atende escolas, por Legal. exemplo. Na hora de estar com o diretor ali na mesa, né? O que é importante para esse diretor? Esse diretor ele quer ganhar mais tempo? Onde que é mais impactado ele ali com relação à gestão da sua escola? E aí a gente pega isso, né? Por exemplo, num diagnóstico e consegue transformar isso em pitch. No caso da Aguapec, por exemplo, para a gente é uma pergunta óbvia saber se a pessoa que está na call tem pet. Porque se ela tem pet, eu consigo Oh, conectar a realidade dela ali na dor. com o benefício. Então, esse entendimento, né, de coisas mais técnicas com relação à empresa e o que ela busca como um todo, mas também com relação à pessoa, os objetivos pessoais dela ali dentro daquele projeto, fazem total diferença para a gente conseguir fazer uma demo mais fluida e que conecte realmente os interesses de cada decisor. Legal. E assim, a gente sabe que, obviamente, decisões do B2B são muito norteadas pelo racional, mas vocês têm um ponto aí do emocional. Como é usar esse artifício aí, que é quem tem animal realmente é porque gosta, é ligado, enfim. Olha, Lindolfo, realmente assim, uma coisa que eu digo sempre é que no caso da Guapeco, é difícil a gente falar de negócio sem falar de propósito, mas eu estendo isso Perfeito. a toda e qualquer solução, porque dá para a gente conseguir entender, fazer um link emocional ali em todo tipo de solução. Eu vou dar um exemplo aqui prático de quando eu trabalhei na Involves. A Involves, ela vendia tickets aí de ARR de 500 mil reais ano, então assim, um projeto muitas vezes é o MRR de uma empresa inteira, né? Então, Exatamente. projetos gigantescos. E lá tinha cases muito legais, eram pessoas que trabalhavam no back-office de indústrias. Uhum. Só que essas pessoas elas tinham suas rotinas muito impactadas pela falta da solução que a Involves vendia. E aí, o que, Uhum. que a galera de vendas fazia muito? Era entender como que aquela pessoa ali ela era impactada. Poxa, hoje essa pessoa ela perdia, né, na semana 8 horas olhando planilha.
o que essa pessoa poderia fazer com essas 8 horas e como que essas 8 horas poderiam eventualmente transformar a carreira daquela pessoa. Então, lá no início da tomada de decisão, se entendia muito o impacto ali pessoal, né, na jornada ali daquela pessoa, para transformar isso em ganhos futuros. E daí tinha vários cases bem legais de pessoas que eram analistas e foram promovidas depois da entrada da plataforma, porque tiveram mais espaço para ser mais estratégicas. Então, esse entendimento, assim, de fato, de como impacta todo mundo que tem uma solução que resolve uma dor, resolve não uma dor só do negócio, mas resolve uma dor da pessoa que está ali, né, representando esse negócio. Então, ter esse link, de fato, de entender como que aquele problema impacta. Então, por exemplo, em avaliação de desempenho, né, que a gente vendia lá na Feeds, como que a avaliação de desempenho, ela impactava o dia a dia daquele profissional, como isso fazia com que eles demorassem tanto tempo para fazer aquela avaliação que o engajamento dos colaboradores diminuía e isso impactava em turnover e como que isso, né, fazia com que o dia a dia daquela pessoa ali na ponta fosse mais difícil. E aí até pegando o exemplo de Datstone, né, como impacta ali no pré-vendedor, no vendedor demorar tanto tempo para achar ali as pessoas certas com quem conversar, e como isso faz, né, resolver isso faz com que as pessoas elas entreguem mais resultado e assim tenham mais oportunidades. Então, acho que todas as soluções, uma vez que a gente entende, né, o impacto delas na vida da pessoa que está ali representando a empresa e consegue usar isso como gatilho, isso muda completamente o jogo de vendas, assim. Sim, sim. Aqui na Datastone a gente costuma dizer, né? Você entregar, por exemplo, uma lista, uma ferramenta com leads de maior qualidade, que conectam mais com o telefone, com dados certeiros, você vai ter seu BDR ali trabalhando melhor, porque ele vai entregar mais, de certa forma, ele vai, enfim, ficar muito mais motivado, né? Ele não vai pegar toda hora o telefone e falar, bom, vamos ver aqui, roleta russa, vamos ver se esse atende. Exatamente. Bacana. E aí eu imagino que com tantos decisores na mesa, Marta, você sofre dos mais diversos tipos de objeção, né? Desde não cabe no orçamento, como é que se prova o ROI, né? Provavelmente, quem garante que os usuários, né? Ou seja, ali os colaboradores vão usar, né? Tem gente mais barata, tem gente com mais nome, né? Risco de adoção. Conta pra gente como é que vocês contornam isso no dia a dia. Perfeito. Como contornar a objeção de uma maneira geral, né? Seja no negócio como a Guapeco, ou no negócio do pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, ele passa muito por entender quais são os problemas que você resolve, como você resolve e saber passar essa mensagem para a pessoa que está lá do outro lado de forma muito clara. E isso se conecta com o que eu trouxe antes, né? Como fazer um bom diagnóstico. Então, como que a gente vai provar valor ali, né, de uma solução PET, por exemplo, dentro da empresa? Porque no início desse diagnóstico a gente entende, por exemplo, qual que é o perfil desse colaborador. O perfil do meu colaborador é um colaborador que está ali entre os 25 e os 30 anos, que não é casado ainda, por exemplo, ou só mora junto. Tem um mapeamento dentro dessa empresa, por exemplo, de família, de quantas pessoas têm filhos, qual que é a porcentagem. Dificilmente eles têm o de pet, né? Mas eles normalmente têm ali o de família, porque é padrão ele ter que responder no formulário da contabilidade na hora de fazer a contratação. E aí, muitas vezes, eles trazem, hoje só 15% da empresa aqui tem filho, mas a gente vê cachorro e gato aparecendo em reunião o tempo inteiro. Então, quando você faz esse diagnóstico prévio e faz a pessoa verbalizar essas dores, o olhar, ele muda completamente, né? E aí, isso entra na mesma lógica, né? De como que a gente faz isso com outros produtos, né? Então, é um produto aqui de gestão de frota, por exemplo. Qual que é o impacto hoje, né? De quanto tempo em média você leva para gerir a sua frota manual? Qual que é o tempo médio que você gostaria de melhorar, por exemplo, automatizando, né? Se é uma solução de automação de rota, esses roteiros. Será que de repente a gente não conseguiria fazer com que uma pessoa que faz hoje 3 visitas fizesse 6 e o quanto que isso impactaria ali no ROI da empresa como um todo? Então, esse diagnóstico prévio é o essencial para mim, né? E aí, falando da Guapeco, a gente tem muito esse olhar de realmente entender qual que é o perfil do colaborador, se já existe uma percepção da empresa, né, dessa questão dos pets aparecendo no dia a dia da companhia, muitas vezes já apareceu na pesquisa de clima, então a gente precisa sempre desse diagnóstico prévio, independente da solução que seja, para realmente conseguir trazer ali quais seriam os entregáveis e comprovar a efetividade da solução.
E é onde eu vejo que muita gente erra, né? Muita gente entra ali na call de vendas, não faz pergunta nenhuma, aí fala, bom dia, tudo bem? Aquele rapport se tá frio, se não tá, e começa ali a vomitar a solução. E isso, gente, realmente vai impactar o ciclo de vendas como um todo. Então, é esse olhar. Bacana. Olha só, eu tenho um conceito que high ticket pipeline, na verdade, cheio é falácia. High ticket é pipeline limpo. Como que vocês definem hoje? O que você tem para falar para a nossa audiência sobre como a definição do seu ICP by persona versus quantidade de empresas ou até personas aí para ser abordadas dentro de um processo de um BDR, enfim, ou outras empresas menos estruturadas, executivos e afim? Esse é um ponto bem legal, Lindolfo. E até conecta um pouco, né, do que a gente falou no início ali no outro link, que depois a galera vai ter acesso, mas é esse olhar de. Muitas vezes, quando a gente começa, né, ali uma máquina de vendas, a gente vai olhar muito para volume. Então, eu quero vender para todo mundo que eu puder, porque isso também vai ajudar a gente a provar o valor da solução, né, no sentido de, ó, se tem gente querendo comprar, é porque a solução faz sentido, então existe um mercado Claro. no qual a gente pode aí se aprofundar. E eu não acho que isso é errado no início das máquinas de vendas, né? A gente conseguir vender para todo mundo, até para que nesse todo mundo a gente vai ter um universo para olhar e entender quem desse todo mundo é realmente o meu cliente ideal e é em quem eu devo focar. E normalmente é um ponto de inflexão dentro da estratégia de vendas da empresa, né? E a gente viveu isso na Guapeco esse ano, então acho que vai ser bem legal trazer esse case aqui para o pessoal que está acompanhando. Para vocês terem uma ideia, eu tô com números abertos aqui para trazer, tá? Lá no início do Vamos ano. lá, dentro da máquina da Guapeco, galera. Exato. Lá no início do ano, a gente estava com uma meta de oportunidades geradas por um time que é 2 pessoas BDRs e um vendedor, de, em média, entre 60 e 65 oportunidades geradas por mês. Por mês. Esse era o nosso objetivo. E aí a gente estava fechando ali, estava com uma taxa de conversão média de 18%, 19%. Uma máquina que é primordialmente outbound. Então é uma taxa boa, né? Se a gente está falando ali desse cenário. E aí a gente vendia uma quantidade legal de contas, né? Só que quando a gente ia olhar o volume de vidas implantadas, ele era muito baixo. Então eu vou dar um panorama aqui para vocês. Lá em abril, a gente vendeu 14 contas. Então fechamos ali 14 contratos. Só que a gente implantou 3 mil vidas no total. Então, essas 14 significavam ali no total 3 mil vidas aqui para a nossa solução. Ao longo do tempo, o que a gente percebeu? Que trabalhar com esse volume alto de oportunidades, com um volume de fechamento relativamente alto, pensando que é uma vendedora fechando 14 contratos, né? Gerindo aí 14 processos ali de fechamento, implantação e etc. Complexos, né? A gente percebeu que a gente estava vendo um Pareto, que 80% ali das nossas contas, elas representavam só 20% do faturamento, e que 20%, que era o nosso Tier 1, nosso Tier 2, representavam 80% do faturamento. E aí, houve um medo no sentido de, poxa, mas e se eu parar de vender? Eu não quero vender 20% a menos, por exemplo, né? Mesmo que essas 80 aqui estejam representando 20%, eu ainda preciso desses 20% da receita. Volume. E aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo um desmame. Então, ao passo de que antes a gente estava focado, né, a gente atende ali, por exemplo, empresas a partir de 70 vidas. A gente foi lá e colocou, não, agora a gente vai atender empresas a partir de 200 vidas. Embora a gente saiba que a gente performa melhor, por exemplo, em empresas acima de 500. Mas a gente foi gradualmente fechando esse funil. Primeiro subiu para 100, depois subiu para 200. E assim a gente foi conseguindo fazer uma virada de chave na nossa máquina. Onde, para vocês terem uma ideia daí em termos de números, a nossa meta de oportunidades do mês passado, ela estava uma meta de 45. Então a gente saiu de 65, né, para 45. A gente fechou, em termos de contratos, 9 contratos, mas esses 9 contratos significaram 155 mil vidas. Então, a gente saiu de 14 contratos, significando 3 mil, para 9 contratos, significando 155 mil. Então, assim, é um nível de diferença muito grande. Que mais que foi sendo feito, né, ao longo desses 6 meses, esse desmame,
olhar também para contas maiores. Então, a gente fez uma lista que a gente chamou de Target Account List. Então, quem são as empresas que a gente tem que trazer, que tem que ser nossos clientes e que a gente vai trazer um processo de prospecção, um processo de venda totalmente especializado dentro delas. E assim a gente foi conseguindo equilibrar, né, até chegar hoje nesse cenário que para a gente é super positivo, é um baita orgulho, né, olhar essa máquina aqui e ver o quanto a gente conseguiu fazer isso, mas só foi possível olhando para os números e indo, né, gradualmente fazendo esse desmame ali da máquina de SMBs. É o que eu costumo dizer, né, os números não mentem. Às vezes você pode torturar o número e ele te dizer o que você não quer. Mas, por via das dúvidas, bem interpretados, eles não mentem, né? E aí, agora eu vejo que vocês estão, além de já passando, escalando esse desmame de SMB, agora com todos os acontecimentos aí de aporte e afins, né? Mudança de SMB para empresas, enfim, maiores, você tem que escalar essas vendas de high ticket, né? Então, assim, conta um pouquinho do processo que vocês já estão passando, dessa transição da venda artesanal para o processo escalável. Como é que fica, Marta? Muda playbook, acrescenta as SDRs, inbounds, automações, stack de ferramentas. E aí? E aí, vai entrar nesse processo? Fala um pouquinho para a gente aí como escalar essas vendas high ticket. Perfeito, Lindolfo. Eu acredito muito que venda, de uma maneira geral, ela é realmente uma união, né, de processos, pessoas e tecnologia. E a venda de alto ticket, às vezes, ela cai num limbo onde a galera fala, alto ticket é muito relacionamento, então é difícil ter processo, é aquela coisa do vendedor mais tradicional, que aperta a mão, que toma um cafezinho. E aí a gente vai olhar o ciclo de vendas, é um ciclo de 1 ano e 6 meses ali para você fechar um contrato. Que não é o que eu acredito de forma nenhuma, né? E como eu vim trabalhando ao longo da minha carreira, assim, foi bastante diferente desse olhar, trazendo muito, muito, muito o olhar mais técnico mesmo, né? Eu acredito muito em vendas como uma ciência. E é isso que a gente vem fazendo por aqui, né? Então, hoje, esse processo ele inclui muito de ABM, que traz muito um alto índice de personalização, mas a gente tende a cair muito no erro de achar que para fazer IBM, né, ABM aí para a galera que não está tão familiarizada com esse termo, é account-based marketing, né, é uma estratégia onde você vai vender de forma muito personalizada para cada conta, que passa por um mapeamento específico dessa conta, quem são os decisores, os influenciadores, quem que é a galera do time de compras, né, todo mundo que está envolvido. E muitas vezes a galera pensa que IBM é ser só fazer as plays, né, que é enviar lá para o escritório um presente, fazer o convite para um evento, etc. Mas o IBM, para mim, ele é muito mais esse olhar de você entender essa conta em sua profundidade, né? Então, hoje, explicando o nosso processo aqui, né, que olha para essas key accounts, a gente tem uma lista, de fato, de empresas. Essa lista ela tem mais ou menos 200 empresas. E são empresas que a gente acredita que devem ser nossos clientes, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente chegou nessa lista. A gente já tinha uma gama de clientes, mais ou menos lá no início do ano a gente estava com 110 clientes. E aí a gente olhou quem são os nossos melhores clientes. O nosso melhor cliente é essa empresa aqui. Quem são os 5 maiores concorrentes dessa empresa aqui? Porque se essa aqui é o nosso melhor cliente, eu tenho certeza que os concorrentes dela vão performar também quanto. Então, tá lá, os 5 concorrentes dos nossos top 20 clientes, né, foram compondo, por exemplo, essa lista. Tem empresa que a gente ainda não tinha concorrente, mas que é de um segmento que é próximo dos nossos melhores clientes e que a gente acredita que faz total sentido. Então, a gente montou lá a nossa lista com mais ou menos 200 empresas. Dentro dessas empresas, qual que é a regra básica aqui? Elas nunca vão ser descartadas. Então, não existe isso de elas serem perdidas dentro do funil. Porque, eu vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso. Cliente da Guapeco, a Accenture. A Accenture tem 18 mil colaboradores. Você tem ideia de quantos gerentes de RH tem dentro da Accenture no Brasil? Não faço ideia. Tem uns 10. Tem muitos, porque cada um olha para uma especificidade, mas no final todo mundo está olhando para a gestão de pessoas, que é onde o meu produto impacta. Então, se eu batesse na primeira porta do primeiro gerente e ele me dissesse não, eu falaria com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Na Accenture, a gente teve a sorte, ou a competência, como eu gosto de dizer, de que o primeiro gerente foi o gerente que a gente aprovou o projeto, é um projeto mega case aqui para nós. Mas se ele tivesse me dito não, eu teria falado com os outros 9. Com as outras 9. Então, esse olhar, né, de essas contas, elas não são perdidas. E qual que é o processo de abordagem? E o processo de abordagem, ele é o mesmo.
é o mesmo primeiro e-mail, é o mesmo segundo e-mail, é o mesmo primeiro LinkedIn, o mesmo segundo LinkedIn. Porque cai-se muito no erro, né, de você virar um stalker, às vezes, dentro de key account, né? Não, eu vou fazer relacionamento, daí eu vou curtir 5 posts, eu vou comentar outros 10, e aí, ao longo de 6 meses, você nunca entrou em contato com a pessoa de forma direta, falando o que você faz e o que você pode ajudar ela. Então, a gente tem uma abordagem direta de entrar em contato com essas pessoas, explicar o que a gente faz, e se não fizer sentido para elas, ir fazendo roadshow ali, né, de conversar com essas outras pessoas. E aí, esse conversar com outras pessoas passa pela questão de mapear quem são as pessoas, que foi um ponto de inflexão que a gente teve no mês passado e que a Datastone ajudou muito a gente, né? Eu tenho falado bastante da ferramenta, mas é que a gente realmente tem usado e tem feito muita diferença aqui para nós, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu que tinha muita conta travada, a gente estava com 80 contas que a gente não ia para lugar nenhum. Dentre essas 200, 80 estavam travadas. E aí, né, o Cadu, que está acompanhando aí o nosso bate-papo, é o nosso BDR, que é account aqui na Guapeco, falou para mim: Marta, eu acho que tá na hora de a gente ir para nutrição com essa galera, porque não tá andando para frente, não tá sendo legal. Eu acho que a gente não vai conseguir mais. E aí eu falei: tá, com quantas pessoas a gente já falou dentro de cada uma dessas contas? Daí ele: eu acho que com todo mundo. Daí eu falei: não tem como a gente achar. Vamos fazer um mapeamento. A gente criou lá um Excel, nome da empresa, quem é o diretor, quem é o gerente 1, quem é o gerente 2, quem é o gerente 3, quem é o coordenador 1, quem é o coordenador 2. Então, toda a tomada de decisão ali da empresa. E aí foi preenchendo todo mundo com quem a gente já falou dentro daquelas empresas. E surprise, e obviamente a gente não tinha falado com todo mundo dentro de todas as empresas, e aí a gente conseguiu ir identificando os gaps, usando a Datastone, né, para entender quem que é esse diretor aqui que a gente não tinha mapeado, quem que é esse gerente, quem que é esse coordenador, para daí sim dar sequência nesse processo que a gente já tinha, né, nas abordagens, etc e tal, que funcionam, mas que não servem para nada se a gente não acha as pessoas certas, né? Então, esse olhar, assim, dessa especialização fez muita diferença. E aí a gente vai agora, né, nesse momento de a gente sabe quem são as contas, a gente sabe quem são as pessoas e vai aplicando o processo de abordagem ali com cada uma delas até que a gente consiga mover ali para a tomada de decisão. Bacana, bacana. Aliás, pegando esse gancho aqui, né, para falar até sobre sinais de intenção, o Data Review agora está liberado para o seu usuário, já está coletando, já vejo já uma série de pessoas sendo identificadas e, enfim, cada vez mais vai melhorar, vai ajudar para vocês aí no processo de ABM para te alertar ali naquele momento que a determinada pessoa acessar o site de vocês aí, preenchendo cadastro ou não, enfim, dentro da plataforma, pode usar e abusar agora e espero feedback, né? Vamos lá. Chegando aí nos minutos finais aí, Marta, definição de CPI by persona e calibração de funil, né? Como que você já me falou um processo que você já definiu, etc e tal, sobre a quantidade de vidas, colaboradores, né? Você usa outros parâmetros, como, por exemplo, faturamento, você, por exemplo, monitora algum tipo de intenção de sinal. Agora você vai começar com o Data Review, mas fora isso, usa outras soluções. E assim, dentro desse processo, você diz muito que a Data Story te ajudou. Fala um pouquinho dessa definição de CP by persona, filtros, o uso da ferramenta. Conta pra gente aí como que te ajudou e conta também para o público aqui como é que você deve trabalhar nesses filtros quando você, de certa forma, trabalha com high ticket. Perfeito. Existe uma correlação muito grande, realmente, com relação a você conseguir olhar para o que está dentro de casa. Primeiro, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 10 clientes, né? A gente estava no cenário quando a gente fez esse estudo que a gente tinha um pouco mais, mas vamos dizer que a gente tem 10 clientes. Eu preciso saber essas informações desses clientes, né, para eu traçar. Então, esses meus clientes, eles estão nessa faixa aqui de faturamento, eles estão nessas regiões, quem tomou a decisão foram esses perfis aqui, e aí, a partir dessas informações, eu consigo, dentro da ferramenta, né, que vai gerar a minha lista de empresas, por exemplo, replicar essas mesmas informações para chegar em quem são as pessoas, né, com quem, as empresas ali com quem eu vou conversar, que eu vou colocar dentro do meu funil, e depois quem são as pessoas que eu devo abordar
dentro dessas empresas. E isso, para mim, é trivial, assim, né? Esse olhar para dentro de casa, entender qual que é o perfil de quem está ali dentro e replicar esse perfil dentro, né, da ferramenta. Isso ajuda bastante, que daí você tem uma lista que está orientada a isso que eu comentei, né? A gente fez esse estudo olhando também para segmento, né? Então, qual que é o segmento dessas empresas? Eu identifiquei ali meu maior cliente, o segmento dele, a faixa de faturamento dele, eu vou lá e replico essas informações dentro da ferramenta que vai gerar a minha lista para que ela me traga todo mundo que está dentro dessas mesmas similaridades, né? E assim eu já saio de uma forma muito mais assertiva. E aí a mesma coisa serve quando eu quero testar, porque assim, se eu tenho poucos clientes, eu ainda estou testando quem que é o meu melhor cliente de fato, né? Claro. Então, eu tenho algumas hipóteses, por exemplo, eu acho que o meu melhor cliente, ele está faturando ali entre 100 milhões e 200 milhões no ano, eu acho que ele está com a sede dele em São Paulo, e eu acho que ele é do segmento de indústria, por exemplo. Eu vou lá e pego isso, replico, né, dentro da ferramenta, por exemplo, e gero uma lista. E depois eu consigo traquear a conversão dessa lista para eu entender realmente se isso é um potencial ICP para mim ou não. Então, a gente ter esses indicadores ali que a gente pode pré-setar dentro das ferramentas é muito importante, porque assim a gente vai, de novo, né, tomando a nossa decisão com base em dados. Eu não estou olhando para um universo completo ali de coisas e testando tudo ao mesmo tempo e não medindo nada, né? Eu preciso saber, por exemplo, qual que é o perfil exatamente das empresas dessa lista que eu estou testando para entender se depois vale a pena eu investir, né? Mais, por exemplo, eu testei isso no outbound, depois eu quero investir em tráfego pago, por exemplo, em cima desse mesmo perfil, né? Mas aí eu vou entendendo realmente o que faz sentido ou não e sendo bem mais assertivo, né, na minha tomada de decisão. Bacana, bacana. Olha, a gente tem aqui umas perguntas, pessoal. Minutos finais aqui, mandem as perguntas. A gente tem o Alessandro Reale aí, obrigado, Alessandro. Quais são os rituais semanais e mensais que sustentam a previsibilidade de receita em Deals Enterprise? E como medem a acurácia de forecast? Forecast é um negócio complicado para todo mundo, né? Boa. Assim, eu queria que existisse uma ferramenta milagrosa que dissesse exatamente quem são as contas que vão fechar ou não com a gente, mas ainda não existe isso. Mas, assim, eu vejo um pouco dos processos de follow-up e ritmo de follow-up como parte desse milagre, tá? Hoje a gente tem uma regra aqui. Todas as contas, elas têm follow-ups a cada 7 dias. Marta, mas, nossa, é uma conta que às vezes vai fechar lá em 100 dias, como eu comentei, que são as, né, de 5 mil a 10 mil vidas. Não importa. A cada 7 dias a gente vai falar com eles. A gente vai entregar um valor, né? Seja uma matéria que saiu sobre o universo pet, como que isso impacta ali, né, o dia a dia na empresa, seja um case que a gente construiu novo com uma empresa, seja uma nova informação que a gente quer levar para eles sobre a solução. Então, essa bateção de bumbo, né, desse nível de proximidade faz muita diferença, especialmente quando a gente está falando de alto ticket, porque isso é o relacionamento. O relacionamento, ele não é a gente ir lá e decorar, por exemplo, né, qual que é o vinho favorito da pessoa e enviar lá para casa dele. Não é só isso, né? O relacionamento em escala, ele é essa bateção de bumbo. Então, tem essa questão do follow-up semanal ali, follow-up que entrega valor. Então, assim, proibido fazer follow-up com: oi, tudo bem? E só isso, ou oi, bom dia, só. Isso não existe, isso não é follow-up. É pedir para tomar gosto. Exatamente, todo follow-up precisa entregar valor, então realmente isso que eu citei, né? Mandar uma matéria, falar sobre um dado novo que surgiu, então ir criando esse relacionamento ali a longo prazo. Então, essa avaliação de boom semanal é bem importante. Com o meu time aqui, né, com o vendedor, pré-vendedor, a gente faz muito isso de fazer pipe review semanal, então de entender essas contas, o que está travando e etc e tal. E o que vai ajudar muito nessa previsibilidade é um bom diagnóstico ser feito. Então, se lá na primeira reunião eu fiz um bom diagnóstico, onde eu entendi com aquela pessoa qual era a probabilidade de a gente fechar o projeto em 30, 60 dias, eu tenho ganchos ao longo desse ciclo para ir batendo com eles, né? E alguns gatilhos também. Por exemplo, aqui a gente tem um gatilho de isenção de implantação. E aí eu vou dar um exemplo, assim, tem uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, a gente está negociando um projeto com eles, e em 45 dias vai vencer a isenção deles. E eles não estavam respondendo os follow-ups ali semanais. E aí chegou na metade do projeto, né, desse período de isenção, a gente foi lá e enviou. Olha, só para te relembrar, eu imagino que esteja, né, muito corrido aí para ti, mas te relembrando quais foram os nossos acordos, os nossos alinhamentos, etc e tal. Esse prazo ainda funciona para você? Porque senão eu estou interessada em te ajudar, a gente a reconstruir esse prazo e etc e tal. Então, como
fazer um bom diagnóstico, né, setar compromissos lá no início, faz com que você tenha lenha para queimar ao longo desse processo, né? E se você sai da reunião pensando assim, putz, eu não tenho um segundo ou um terceiro follow-up, é um indicador bem grande de que o diagnóstico não foi bem feito. Então, entra bastante nisso, assim, o meu olhar sobre como ir batendo esse boom e como ir garantindo que esse forecast, ele é real, né? E a gente não inventa coisas, a gente tem ali informações de fato. Legal, legal. Temos aqui agora a Letícia Martins. Marta, como você acredita que é possível mapear ROI para uma dor de RH? Boa, essa pergunta é bem difícil, porque o ROI, muitas vezes, do RH, ele é um ROI pouco tangível, né? A gente tinha bastante esse desafio, por exemplo, lá na Feeds, e tem hoje, ainda aqui dentro da Guapeco, né, falando de, cara, como que eu provo o ROI de um benefício corporativo PET, né? E aí, o que a gente precisa ter noção, né? Quando a gente está falando de RH, o RH é muito amplo. A gente fala do RH em recrutamento, a gente fala em engajamento, a gente fala em retenção, a gente fala também em turnover, então tem muitas torneiras de gasto, né, dentro dessa empresa. O que a gente precisa entender é qual torneira essa pessoa quer fechar, a persona ali, né, que está se tratando quer fechar, qual que é o impacto dela hoje. Então, por exemplo, se é uma dor de desempenho, se é uma dor de folha, uma dor de folha, eu demoro aqui hoje 10 horas no meu mês para fechar a minha folha. Quanto que custa a hora do teu time que está envolvido aí? A hora do meu time custa tanto. Então, o custo dessa tua dor é esse aqui. Se eu conseguir diminuir de 10 horas para 2 horas, esse aqui é o retorno sobre o teu investimento mensal, e aí você vai cruzar ali com o valor médio da solução e vai conseguir comprovar, por exemplo, o ROI direto ali, né? Então, eu gosto de olhar muito para isso, sabe? Aqui no nosso caso sozinhos a gente não resolve uma dor geral, né? Então, a gente busca olhar exatamente qual que é o perfil do colaborador, quantas pessoas tem pet ali dentro daquela empresa, e qual que é o retorno que a gente pode gerar para esse colaborador, o custo médio que ele tem com o pet, como que a gente conseguiria, né, sanar esse custo médio que ele tem ali, e o quanto que isso impactaria, por exemplo, se a gente mudasse ali o turnover da empresa em 1%, em 2%. Como a gente está falando de uma empresa muito grande, 1% é muita grana. Então, a gente vai entendendo realmente quais são as alavancas, os números por trás delas e como que a gente transforma isso em dinheiro no final do dia, né? Que é o que balanceia ali o ROI do custo da solução com a implementação dela dentro da empresa. Show, show. Temos mais uma questão aqui, Marta, da Luísa. Qual foi o racional de marketing por trás de definição das estratégias de presença digital e ABM, visando gerar levantadas de mão qualificadas e sustentar, por fim, né, o funil de vendas high ticket? Perfeito, Lu. O que eu vou falar aqui, talvez a galera de marketing não vai gostar muito de ouvir, tá? Mas eu acredito Adoro, muito, manda. acredito muito pouco em inbound para high ticket de verdade. Porque, assim, o diretor de RH, a diretora de RH da Unilever não vai entrar no nosso site e fazer uma levantada de mão. A maneira como essas empresas compram é muito diferente de como, né, SMB e Middle compra. Então, hoje, já falei isso em várias vezes, né? Que para mim a IBM é outbound especializado. É muito mais uma questão de vendas do que uma questão de marketing, né? Onde que o IBM entra com o marketing, né? É quando a gente vai muitas vezes fazer uma estratégia de evento, por exemplo, e como esse evento acelera o meu ciclo de venda, seja um evento próprio da empresa, ou a presença, né, em um evento maior, mais focado ali já na nossa target account list, por exemplo. Então, eu olho muito mais para o marketing nisso, como que o marketing ele vai acelerar um trabalho que vendas já vem fazendo. Mas hoje a gente não conta, nenhuma das contas que a gente trouxe aqui, os fechamentos, etc e tal, foram fechamentos de levantada de mão mesmo tradicional. O marketing ele entra na esteira mesmo dessa jornada, né? E daí entra nessa suporte, questão. né? Exato. Tipo, às vezes a galera fala, qual que foi o ROI do evento, pensando em quantos contratos você fechou, mas o ROI do evento não é esse. O ROI do evento eu diminui meu ciclo de vendas de 100 dias para 50 dias com uma empresa que eu ia levar 100 dias para vender. Aí tá o ROI, e aí o marketing me ajuda. Melhorei a percepção de marca da empresa para que quando o meu BDR foi abordar, já sabia quem era a Guapeco. Tem coisas ali que não são diretamente tangíveis e imensuráveis ali, como é o last click do inbound, do marketing de mídia paga, né?
Por isso que o ABM aqui, ele vem, de certa forma, com a suporte do marketing para poder avançar em todos os canais, cercar completamente a conta ali para realizar a venda e tornar mais fácil, né? Exatamente. E aí, obviamente, você meio que respondeu, o Thiago aqui, ele tem falado, o Cold Call tem funcionado para vocês? Tiago, eu vou um pouco na contramão, tá? Do que o mercado fala que não funciona. Pra gente funciona, de certa forma, tá? Total. Mas funciona mais com quem tá na base da tomada, na base da pirâmide ali da tomada de decisão, tá? Então a gente consegue ainda, por exemplo, ligar, às vezes, na empresa, ou ligar no telefone da pessoa e falar com a pessoa. O follow que mais, o segundo follow que mais converte pra gente é primeiro o WhatsApp. Então, o WhatsApp funciona bem, mas telefone ainda funciona. Primeira ligação tá ali nas nossas conversões como o quinto follow que mais converte. Então, ainda tá dentro do nosso processo, a gente ainda faz, mas não é ela sozinha, né? Tem os outros processos ali também envolvidos. Show. E como a dúvida da Laura, né? Como é que você consegue criar senso de urgência para conseguir acelerar esse processo de venda? Boa pergunta, Laura. Senso de urgência em key account, ele é difícil mesmo, porque a gente tem que entender muito o timing de quem está lá do outro lado. Mas entra muito na lógica de microcompromissos, tá? Que é essa questão de, para eles, qualquer cifra importa muito, né? Então a gente tem que entrar lá dentro dessa reunião falando assim: olha, eles vão pedir desconto, por exemplo. Eu consigo te dar desconto se a gente fechar em 30 dias, se a gente fechar em 60 dias. Funciona para ti 60 dias? Não, para mim 60 dias não funciona. Eu preciso de 90 dias. Beleza, então eu vou aprovar aqui uma exceção de uma extensão desse teu desconto para 90 dias, mas a gente já está afirmando aqui juntas que mais de 90 dias eu não vou conseguir estender. Então eu preciso que tu conte com a minha ajuda para a gente vender internamente aí nesses 90 dias. Quem são as demais pessoas envolvidas nesse projeto? Com quem que a gente precisa marcar a nossa segunda reunião? Então, tem que estar estabelecido. Acho que muitas vezes a gente tem medo de vender para essas empresas, né? Porque assim, vou ser super honesta aqui, a gente já perdeu um baita de um contrato com uma empresa que é uma das concorrentes do nosso melhor cliente, que a gente queria muito trazer. E aí chegou lá no final, eles não estavam seguindo os processos como a gente precisava que eles seguissem, a gente estava muito descasado, e aí a gente resolveu não vender para eles. E essa Bacana. postura de não ter medo de perder o projeto fez a gente perder um projeto, mas fez a gente fechar dessa nossa lista de 225 ao longo desse ano. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente precisa perder o medo de estabelecer processos e também casar isso com a realidade deles. Então, se 60 dias não der, tudo bem, mas 90 dias precisa dar. E aí a gente precisa que tenha uma reciprocidade do outro lado para que o processo realmente ande, né? Porque às vezes a pessoa ela vem para call, é estranho, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo para ir para uma reunião só para encher o saco do vendedor, mas tem gente que parece que tem. Então eles entram na reunião só para pedir desconto, só para falar isso e aquilo, e nunca vão apresentar para a gerência ou para a diretoria nenhuma. Tem que ficar claro para essas pessoas que a gente não está de brincadeira, né? Então, estabelecer esses processos comerciais e ter isso bem alinhado é muito importante. Bacana. E por último, aí nós temos o Lucas. Como você aloca o tempo da equipe comercial entre leads com potencial de ganho a curto prazo e as key accounts, né? O famoso ali balanceamento, alocação de tempo do BDR executivo. Boa, Lucas. Cara, quando a gente está falando de times enxutos, é muito difícil fazer isso, porque na prática existe, de novo, né, esse medo de a gente tirar ali o pé do acelerador em SMB e aí a gente acabar enfrentando um vale, né? Que é esse momento onde, Sim. putz, eu foquei muito em key account, meu ciclo neles é maior, e aí eu passei ali um período sem vender nada, e isso não pode acontecer muitas vezes, né? Mesmo que eu tenha vendido ali pouquinho, eu preciso desse pouquinho para continuar rodando. No início, quando a gente virou esse processo aqui dentro da Guapeco, a gente tinha basicamente 20% do funil da galera era esses key accounts e 80% eram esses SMBs. E aí eles tinham ali tudo num bolo só e iam alocando ali o tempo deles conforme a necessidade que cada uma das contas precisava. Então era uma questão de volume, né? 80% SMB e 20% key account. Tinha duas pessoas e continuo tendo essas mesmas duas pessoas aqui dentro do meu time, né? Só que o que a gente percebeu? Que é um processo muito diferente. É muito diferente você prospectar uma key account, uma empresa que nunca vai ser perdida ali dentro do funil, para uma empresa que vai ali continuar, que vai ser perdida, depois vai voltar, etc e tal, para uma SMB. Então, o que a gente fez aqui na Guapeco? A gente especializou esse processo.
Se eu tivesse 2 pessoas, que foi o que eu tinha e que eu fiz, eu coloquei uma pessoa só prospectando Key Account e uma pessoa só prospectando SMB e Middle. E os resultados foram positivos, ou seja, eu consegui melhorar a minha performance em SMB e Middle, porque eu especializei o tempo daquela pessoa nisso, e eu consegui aumentar a nossa performance em Key Account, porque eu especializei o tempo de outra pessoa para isso. Se eu não tivesse 2 pessoas, o que eu faria? E em vendas a gente fez isso. Vendas, eu continuei vendendo as Key Accounts, então as Key Accounts continuaram só comigo, e a nossa vendedora, ela ficou só em SMB e Middle, então ela virou uma máquina de vender esses contratos, performou super bem, foi se desenvolvendo, a ponto de agora ela conseguir absorver as Key Accounts também, mas eu, enquanto gestora, ainda estava fazendo as demos de Key Accounts. Se eu tivesse só um pré-vendedor e eu, dentro da minha operação, eu começaria eu prospectando Key Accounts e deixando o meu pré-vendedor focado nas SMBs e Middle, até que a gente conseguisse ou ter outra pessoa, né, para ter uma pessoa fazendo cada coisa como eu sugeri, ou até a gente ir conseguindo fazer esse desenvolvimento dele, esse desmame gradual ali do SMB, para ele ir absorvendo mais Key Accounts. Então, eu olharia dessa forma. Show de bola, Marta. Show. Eu falei que essa live aqui ia ser épica, porque a Marta, eu acompanho ela há um tempo e ela realmente ela é uma CEO que é skin the game no que tange aí a vendas, né? Ela realmente escreve bastante sobre isso, ela sente as dores, então o Data Stone convida que ela está, de certa forma, trazendo pessoas ali que possam agregar essa experiência de dia a dia aqui para os nossos, enfim, ouvintes, audiências e clientes aí. Marta, queria agradecer muito para você. Enfim, desculpa pelos problemas técnicos, desculpa a nossa audiência aí. E vamos juntar todo esse vídeo aqui e entregar para vocês aí nos comentários aí de cada um aí, publicar nas redes sociais, tá? Quer deixar aí um último, enfim, algum tipo de dica ou até mesmo aí um lembrete, o que fez virar aí o jogo para vocês na Guapec, para a galera que está no dia a dia batendo aí para vender de high ticket? Boa. Galera, acho que a principal questão é, de fato, não ter medo, como eu trouxe ali até no gancho da pergunta da Laura, né? De vender para essas pessoas, de estabelecer bons processos, acreditar em processos para vender para esse perfil. Acho que se tem alguém aí falando de, tô fazendo social selling, tô mais aqui curtindo, me relacionando a longo prazo e tal, pare agora, vamos começar a fazer processo, vamos abordar as pessoas, vamos falar com as pessoas, é importante isso faz parte de uma venda enterprise também, e analisem os seus dados, né, estejam olhando para isso dentro de casa, assim, isso é super importante, a gente tomar decisões orientadas a dados, mesmo que a gente tenha poucos dados, isso é super importante para uma escala realmente real. E é isso aí, fico super à disposição para poder ajudar quem precisar. Estou muito feliz aí com a nossa parceria, nosso projeto, Lindolfo. Espero aí que Bacana. a gente possa colher ainda muitos frutos juntos também. Show. E estamos aqui sempre para ajudar vocês aí a descobrir mais key accounts, mapear melhor esse mercado, sinais. E para quem tem poucos dados, igual a Marta falou, nós temos aí a Data Stone aí provendo listas, plataformas e tecnologias para que vocês possam aí chegar no cliente que vocês desejam. Marta, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.